Abra sua Bíblia comigo, por favor, ao livro que eu considero ser um dos maiores livros que Deus deu ao apóstolo Paulo. Em sua escritura, ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Ele era o Moisés da nova aliança. Ele recebeu a nova aliança como Moisés recebeu a velha aliança. Em nenhuma outra obra ele foi tão profundo, tão alto e foi maravilhado por tanto tempo como no livro de Efésios. Efésios capítulo 2 em sua Bíblia, começando com a primeira palavra do primeiro versículo. Efésios capítulo 2. E vos vivificou. A palavra vivificou significa voltar à vida. Vocês estavam mortos, andando como zumbis. Vocês estavam longe das promessas de Israel. Vocês não conheciam a Deus. Vocês estavam mentalmente, espiritualmente dementes, intelectualmente dementes, e vos vivificou, trazendo a vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe dos poderes do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, eu amo isso, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E eu quero ler o versículo 8 também. Porque pela graça sois vós salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu quero usar como assunto nessa noite, diretamente do 4º versículo, aonde Paulo narra esse terrível episódio de impureza, escravidão, grande degradação, vivendo um estilo de vida pecaminoso, destinados à ira, destinados ao inferno, incapazes de salvarmos a nós mesmos, mas Deus. Esse é o meu tópico, mas Deus. Mas Deus. Todos vocês aqui nessa noite poderiam estar no inferno ou a caminho do inferno, mas Deus. Alguns de vocês aqui, o álcool estava te amarrando, as drogas estavam te acorrentando, e você era para estar perdido, não havia saída, mas Deus, aleluia, mas Deus. Porque de coração, Deus, nos ajude a diminuir a nós mesmos, para que o Senhor possa crescer sempre. Eu estou pedindo pela sua unção, não na minha pessoa somente, mas essas pessoas que estão ouvindo e recebendo a sua palavra, e os milhões que nos assistem na TV. Que o seu Espírito os toque e os traga para casa, enquanto nós agora jogamos a rede e pedimos tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Há alguns dias eu estava em uma das maiores cidades americanas. Eu ia dedicar uma igreja maravilhosa, e eu fiz numa noite estrutura maravilhosa, sentando milhares de pessoas. E um pouco antes da reunião, eu acho que foi 1h da tarde,
um dos mais poderosos, famosos, eu acho que eu posso dizer isso, advogados daquela parte do mundo, no Ocidente, me pediu para ir ver o seu novo escritório. Nós fomos. E enquanto nós entramos naquela tarde até um dos prédios mais bonitos daquela grande cidade do Ocidente, e fomos até o 7º andar, e olhamos em escritório atrás de escritório, atrás de escritório, não sei quantos, 15, 20, 30, compartilhados por muitos advogados e secretárias e datilógrafos e por aí vai. E eu olhei para uma grande biblioteca que estava ali, e eu conheci o homem, eu conhecia ele muito bem. Como eu mencionei, era um dos advogados mais famosos em todos os Estados Unidos. E eu fiquei de pé ali pensando, 10 anos atrás, ele estava amarrado pelo álcool. Quer dizer, amarrado de uma maneira que ele me disse que passou por isso por 5 anos, e ele se lembra muito pouco desses 5 anos. Bebendo 2 quintos de vodka por dia, enchendo a barriga de pílulas, batendo carro atrás de carro nas autoestradas daquela grande cidade, tentando vez por vez, muitas vezes nem se lembrando nenhum detalhe das vezes que ele estava no julgamento porque estava bêbado. Perdeu pouquíssimos casos, ele era brilhante, brilhante. A sua esposa desesperada, e a casa estava se despedaçando, vivendo um inferno na terra. Isso mesmo, eles tinham uma casa linda, carros maravilhosos e posições prestigiadas em toda a sociedade. Ele pertencia, era membro de uma das maiores igrejas na cidade. E disse: irmão Swaggart, em 20 anos indo naquela igreja, eu nunca escutei uma só mensagem evangélica, nunca vi um convite para o pecador se arrepender. E eu perguntei a ele, eu disse: o que é que você pensava durante esse tempo? Ele ficou de pé ali por muito tempo e disse: irmão Swaggart, ele disse, eu pensei somente a respeito da morte, eu sabia que estava morrendo. Eu pensava sobre a morte dia e noite, eu sabia que eu não ia sobreviver, eu sabia que era o fim da linha e que eu não ia sobreviver. Eu estava morrendo, eu não conseguia parar. Quando bêbado, às vezes ele ficava irado, destruía a casa. E eu perguntei um dia, você teria coragem de matar sua esposa, uma mulher muito bonita? Você teria coragem de matá-la se você não tivesse parado? Ele estava no meu escritório naquele dia, ele abaixou a cabeça e disse: ninguém nunca me perguntou isso. E ele encheu o olho de lágrimas e olhou para mim, ele disse: a coisa que eu mais amo nessa vida, mais que qualquer outra coisa, a não ser Jesus Cristo, mas sim, eu teria matado ela. Veja bem, você pode ter todas as coisas nesse mundo, e alguns de vocês me assistindo agora na televisão, vocês têm aquilo que você sempre quis e você sempre planejou, você tem isso. Todos olham para você como exemplo, eles olham para você como alguém que está por cima, alguém que tem dinheiro, alguém que tem orgulho e posição. Mas por dentro você está sofrendo e a dor, e você não sabe que caminho seguir, e você está em uma rua sem saída, e você está descendo ladeira abaixo, não há saída. A esposa dele, desesperada, começou a escutar a rádio evangélica um dia. E é maravilhoso o que o evangelho pode fazer. Pregadores, eu nunca canso de me maravilhar com o que ele pode fazer. Quer dizer, olha, não há nada que ele não possa fazer. Aleluia. E ela começou a escutar a esse pobre, indigno evangelista aqui. Ela se apaixonou por uma música chamada Há um Rio. E ela ordenava muitas caixas daqueles discos. Ela ordenava 10, 15, 20 cópias de Há um Rio.
E a razão pela qual ela ordenava tanto é porque ela tocava tanto que o marido dela quebrava os discos. Ele me disse um dia, ele disse: Swagger, eu te odiava. Você era o número 1 na minha lista negra. Ele disse que você não sabe os nomes que eu já te chamei. Você não sabe as vezes que eu chegava bêbado e aquele disco estava tocando e você estava tocando Há um Rio. E eu sentava ali e começava a xingar, então levantava e chutava a caixa de som. Ou então pegava o disco e jogava do lado de fora de casa. E ela colocava outro disco, então eu ainda estava jogando o outro fora. Era por isso que ela comprava caixa de discos. Ele disse: eu cheguei ao ponto de não querer ir para casa, porque quando eu ia para casa, entrava em casa, eu ia escutar: há um rio enviado por Deus, há um rio cheio do amor dele, vem até as águas, pois há muita provisão, há um rio que não seca, irmão. Ele disse: uma noite, mais ou menos 2 horas da manhã, eu sentei ali, me sentindo um miserável, bêbado, tinha enchido a cara de pílulas e eu estava agora com a mão cheia para tomar mais um tanto. Bebendo quase que uma garrafa de vodka pura, goela abaixo. Bêbado, muito bêbado, 24 horas por dia, bêbado 48 horas, 2 em 2 dias, bêbado. E ele disse: eu escutei que há um rio que nunca vai se secar. E ele disse que de repente algo veio sobre mim. Ele disse: Jimmy Swagger, maior do que vodka, maior do que qualquer tipo de álcool, maior do que qualquer pílula para não dormir, maior do que qualquer pílula para ficar acordado, maior do que droga, maior do que cigarro, o poder do Espírito Santo tomou meu coração. Ele diz: comecei a tremer muito. Comecei a tremer da cabeça aos pés. Eu comecei a chorar, lágrimas começaram a rolar no meu rosto. E o Espírito de Deus disse: não, eu não fui salvo aquela noite, mas depois de uns dias eu fui. Vim até o Rei dos Reis e eu saí do escritório dele. Ele estava ao meu lado, saí ao corredor e olhei naquele grande andar inteiro cheio de escritórios em todo aquele corredor. E de repente a presença de Deus veio sobre mim. Eu não resisti, comecei a chorar. E eu fiquei de pé ali e olhei para aquilo. Eu olhei para todos aqueles advogados que estavam ali cumprimentando ele. Todos eles salvos, cheios do Espírito Santo. As secretárias, todas elas cheias do Espírito Santo. Os datilógrafos, todos salvos e cheios do Espírito Santo. E eu olhei para aquilo tudo, eu olhei para ele e disse: Denis, mas Deus, você poderia estar no inferno hoje. Você ia ter morrido um bêbado de uma maneira tão horrível, cheia de agonia e com dor que a mente nem pode descrever, e estar no inferno agora. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, foi Jesus que nos vivificou, nos colocou em regiões celestiais. E eu quero te dizer que isso é algo para se regozijar, é algo para glorificar de pé, é algo para nos deixar maravilhados o tempo inteiro. Mas Deus, eu quero centralizar a minha mensagem nessas duas palavras, as duas palavras mais importantes em qualquer vocabulário, em qualquer estrutura linguística. Mas Deus. Atos capítulo 13. O livro de Atos, capítulo 13 diz... Lucas escreve, ele escreve a respeito de Paulo. Ele diz no versículo 26, usando palavras de Paulo: homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação.
Os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, por que não terem conhecido a este, cumprindo assim a voz do profeta que se lê nos sábados, condenaram-no. E embora não achassem alguma causa de morte em Jesus, pediram a Pilatos que ele fosse morto, falando de Jesus. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele veio com um só propósito, e era para morrer, se tornar uma oferta de pecado pela humanidade. Eu quero que você visualize isso, se você puder, 3 mundos colidindo: o celestial, o inferno e o nosso mundo. 3 mundos colidindo quando Jesus Cristo veio a essa terra. Deus o deu um corpo, nasceu da Virgem Maria. Eu e os católicos não concordamos em muitas coisas, mas concordamos nisso. E a encarnação de como Deus se tornou homem e tomou sobre si mesmo o corpo humano. Andou perfeitamente diante do homem por 33 anos e meio. Fez milagres de grande proporção que não se pode nem descrever hoje em dia. Não como Deus. Ele nunca fez um só milagre como Deus, mas como homem ungido pelo Espírito Santo. Todo passo estava direcionando ao Calvário. Todo passo se direcionava a Gólgota. Agora, para morrer sobre o pior instrumento de tortura que o mundo já conheceu, a cruz, isso já era ruim o suficiente, mas no dia que Jesus morreu, o mundo romano nos diz, mais de 100 mil seres humanos foram pendurados em uma cruz em algum lugar no Império Romano. Tudo isso por causa de crimes que foram julgados e sentenciados contra os poderes romanos. Pax Romana, a paz romana. Eu quero dizer isso outra vez. O dia em que Jesus morreu no Calvário, existiam mais de 100 mil seres humanos no Império Romano que foram pendurados em uma cruz cruel, instrumento de tortura, e morreram. A morte mais sofrida e agonizante que a mente pode imaginar. A morte dele foi muito importante, mas não ia valer de nada se ele continuasse morto. E eu quero que você entenda isso. O homem estava perdido. E eu quero que você olhe com cuidado para o que realmente aconteceu. Você pode se perguntar: por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tanta mágoa? Por que tanta guerra? Por que tanta inveja? Por que tanto derramar de sangue? Por que a humanidade é tão ruim nesse mundo? E se perguntar por quê. Você pode se perguntar: por que é que Deus não faz nada a respeito disso? Por que é que Deus não para a dor, não acaba com a fome? Eu acabei de sair da Etiópia, eu acabei de voltar do Sudão, alguns dias atrás. Eu olhei nas faces não de 1, de 5 ou de 10, mas de milhares de criancinhas que estão passando fome, morrendo de fome. Eles estão tão fracos que não conseguem nem levantar as mãozinhas para tirar o mosquito do rosto deles. Você nunca é o mesmo depois de ver algo assim. E eu estava de pé ali e olhei para aqueles que estavam sorrindo. Se você desse a eles metade de um sanduíche, e eu me perguntei: por quê? Por que é que eu nasci na América? Por que é que eu nasci em comparação com todo mundo, com uma colher de prata em minha boca? Você pode se perguntar: eu passei uma dificuldade. Você não sabe o que é dificuldade. Aqui nos Estados Unidos nós não sabemos o que é dificuldade.
E eu pensei: Deus, você me ama mais do que você ama esse menininho que está ali sentado? E a resposta veio gritante em minha mente: não, 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 não. Esses também são feitos da imagem e semelhança de Deus. Ele ama esse da mesma maneira. Mas aproximadamente 6.000 anos atrás, Adão, o primeiro homem de Deus. Veja bem, Deus fez o homem diferente dos anjos. Ele fez todos os anjos de uma vez só. Quando Ele criou o exército angelical, multiplicou milhões por milhões, de milhares, sem números, miríades e miríades, quilhões e quilhões. Ele os criou sem número, todos ao mesmo tempo. Nunca existiu um bebê anjo e nunca vai existir um. Mas quando Ele criou o homem, Ele criou o homem diferente do que qualquer uma das suas outras criaturas. Ele criou apenas um par, Adão e Eva da costela de Adão. Eu sei que isso é difícil para os nossos tão chamados intelectuais aqui entenderem. O grande Batista do Sul, que já faleceu, o pastor Robert G. Lee, foi perguntado em um trem uma vez por um homem. Para dizer a verdade, ele perguntou: o que é que você faz? Eu sou um ministro. Ah, você é um piloto do céu. E usando todo tipo de sarcasmo, ele disse: eu não consigo engolir essa historinha de Deus tirando Eva da costela de Adão. O Dr. Lee disse: bem, eu posso engolir essa história bem melhor do que eu posso engolir um macaco com cabeça, pelo, rabo e tudo. Mas por quê? Por que é tão difícil de acreditar no livro? Por que é tão difícil de acreditar na Bíblia? É a coisa mais fácil do mundo acreditar que no começo Deus criou os céus e a terra. No começo Deus. Por que é tão difícil acreditar nisso? Você diz: bem, eu sou mais esperto do que isso. Não, você é burro. Você é tão burro que não consegue nem soletrar a palavra intelectual. Eu fico frustrado com essa humanidade pobre e decaída, filhos da ira, recostando-se na sua presunção, pensando que sabe mais do que Deus. Você pensa que sabe mais do que isso aqui? Se você é mais esperto que isso aqui, por que você está me escutando? Você não é mais esperto do que isso. Algo vazio em seu coração, algo vazio em sua vida. E a razão pela qual esse vazio está aí é porque você abandonou a Deus. E a sua alma é tão grande que as casas não podem encher, carros não podem encher, educação não pode encher, o dinheiro não pode encher. Só Deus Todo-Poderoso pode encher. Adão teve uma escolha. Ele foi criado com esse poder de escolher, assim como você tem hoje. Ele era brilhante, ele não era um animal que se arrastava no chão, saindo de uma caverna e correndo atrás do café. Veja bem, o homem não começou aqui, começou a melhorar, ele começou lá em cima e começou a piorar. Mas graças a Deus, mas Deus, nós estávamos perdidos sem Deus, então Deus veio até nós com o Filho dele. E Satanás, quando ele usou sua chicana e sua trapaça, e enganou e fez com que Eva comesse do fruto da árvore. E Adão foi logo atrás. Então Satanás os fechou ali. E o homem teve que ser julgado. E foi julgado culpado.
E eu quero que você entre na mente de Satanás por um momento. Eu quero que você entre em seu esplendor, porque ele é esplêndido. A Bíblia diz que ele foi criado de maneira linda. Ele era brilhante. E ele sabia que quando o homem caísse, ele ia trocar de senhores. Veja bem, você tem um senhor hoje, ou é Deus ou é Satanás. Não há nada entre os dois. Você pode pensar que existe, mas não existe a Deus e a Satanás. Você está servindo a luz ou a escuridão. Você está servindo a Deus ou a Satanás. Você está servindo ao céu ou ao inferno. Então Adão trocou de senhores. Satanás sabia que quando Adão trocasse de alianças, que ele estava condenado, porque diferentemente dos anjos, nos lombos de Adão estava todo bebê que estava para nascer. E ele sabia que quando Adão caiu, a semente do pecado entrou, e que todo bebê que já nasceu, ou que iria nascer até o fim dos tempos, ia nascer como um pecador perdido, pertencendo a Satanás, destinado a morrer e ir ao inferno. Ele sabia disso. Ele sabia que nos tempos até o Jimmy Swaggart ia nascer como um pecador e ir para o inferno, condenado a nascer no pecado e ir para o inferno. Ele sabia. E ele estava sem saída. Não há uma maneira de sair dessa situação. O homem não pode salvar. Ele não pode oferecer o sacrifício perfeito, porque ele está manchado, ele tem mancha, ele é um pecador. Ele é caído. Não há esperança. O que é que os anjos podem fazer? Eles não podem fazer nada. Tudo que eles podem fazer é olhar e se maravilhar. Satanás venceu. Ele atou toda a humanidade. Mas Deus, Deus tomou sobre si mesmo forma de ser humano, nasceu da Virgem Maria, e tinha que ser uma virgem, não podia ser qualquer jovem. Escute o que eu estou dizendo. Tinha que ser uma virgem que nunca conheceu a outro homem, e que Jesus não nasceu da semente do homem. Aquela semente do pecado não foi passada para ele. Quando ele nasceu, o pai dele era o Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria. Aquilo santo que está em você vai ser chamado de Filho de Deus, e o nome dele será Jesus Cristo, e ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Glória a Deus. Mas Deus, perfeito, sem pecado. Cara, nossa, eu queria ter visto ele. E eu vou vê-lo. Eu vou olhar na face dele. Fanny Crosby disse que eu verei face a face, então vou compartilhar a história da graça. Vê-lo. Ele devia ser algo sensacional. Cara, ele devia ser sensacional. Quando ele falava, até mesmo os inimigos dele, aqueles que odiavam ele, eles falavam: ninguém nunca falou como ele. Nós nunca escutamos ninguém assim em toda a nossa vida. Meu Deus, quando Herodes mandou os soldados para prendê-lo, eles estavam ao lado dele. Ele estava abrindo olhos dos cegos e curando os leprosos e fazendo os aleijados andar. E eles voltavam para Herodes e falaram: você pode prendê-lo se você quiser, mas nós nunca vimos ninguém como ele em toda a nossa vida. Aleluia. Glória, glória. Quando ele disse: paz seja convosco, toda a Galileia ficou como um bebezinho no colo de sua mãe. Quando ele conheceu a Bartimeu, quando ele curou Bartimeu, no próximo dia, no jornal de Jerusalém, Bartimeu colocou um anúncio: procura-se professor para me ensinar a ler. E conhecia Jesus, estava cego, agora eu vejo. Nunca existiu alguém como ele. Nunca existiu alguém como ele. Quando ele estava diante daquele cemitério com Lázaro, ele teve que chamar Lázaro pelo nome quando ele disse: venha para frente, porque se ele não tivesse falado isso,
todo o cemitério ia ter saído para fora e levantado daquelas tumbas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Nunca existiu alguém como ele. Nunca existiu alguém como ele. André trouxe um pouco de pão, um pouco de peixe um dia para ele, e ele disse: o que é isso para tantas pessoas? Jesus abençoou aquilo, e o pão começou a crescer, e o peixe começou a crescer. Aleluia. Você fala a respeito de Jesus, Isaías diz que o nome dele vai ser maravilhoso, poderoso Deus e príncipe da paz, e o governo vai estar sobre os seus ombros, e do reino dele não vai ter fim. Ei! Jeremias diz que ele vai ser chamado de o bálsamo de Gileade e o grande libertador. Ezequiel diz que ele é a roda no meio da roda. Isaías diz que ele é o maravilhoso. Daniel diz que ele é aquele que me deu as visões e os sonhos. Jacó diz que ele é aquele com quem eu lutei até o amanhecer do dia. Jesus diz que antes de Abraão existir, eu sou. Me perdoe por estar feliz. Perdoe a minha alegria, porque o seu time semana que vem vai perder, mas Jesus Cristo nunca vai perder, porque Ele está sentado à direita do Pai nessa noite, vitorioso sobre a morte. Aleluia. Não vem me criticar porque eu grito, não. Não vem me criticar porque eu me alegro, não. Você me pergunta por que eu estou feliz, eu te digo por quê. Porque os meus pecados se foram. Sim, pergunta por que eu estou gritando, eu te digo por quê. Porque os meus pecados se foram. Eles estão debaixo do sangue da cruz do Calvário, e foi removido, assim como a escuridão é removida do dia. E Deus esqueceu, então eu também me esqueço. Meus pecados se foram, glória a Deus. Eu não tenho tempo para essas igrejas que estão mortas, juntando-se aos mortos. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Maomé já morreu, mas Jesus está vivo. Buda já morreu, mas Jesus está vivo. Confúcio já morreu, mas Jesus está vivo. Marx, Lenin, Stalin estão mortos, mas Jesus está vivo. Confúcio já morreu, mas Jesus está vivo. Átila e Rum já morreu, mas Jesus está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Nunca existiu outro como Ele. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o grande eu sou. Ele é o primeiro, Ele é o último, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele é adorado por anjos do céu. Ele é o que me cura, Ele é o que me salva, Ele é aquele que me dá meu milagre, Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Você diz: ah, pregador, você não precisa ficar tão entusiasmado assim não. Se você conhecesse Ele como eu conheço, você ia ficar desse jeito também. Se você sentisse o toque da mão dele como eu sinto o toque da mão dele, você ia ficar entusiasmado também. Se você estivesse andando com Ele através de vales como Ele tem andado comigo, você ia ficar emocionado também. Se Ele te ajudou quando você estava para baixo, Ele se levantou quando você estava caído, você ia se entusiasmar também. Aleluia. Então eles penduraram Ele no madeiro. Penduraram no madeiro. Alguém disse: é sexta. Mas Gabriel disse: o domingo está por vir. A fome nesse mundo hoje em dia, e milhares de pessoas estão morrendo de fome. É sexta, mas domingo está para chegar. Glória. A dor, a mágoa, a tristeza nesse mundo que estão por vir, é sexta, mas domingo está chegando. Domingo está chegando. E o penduraram em uma cruz.
E 3 mundos disseram: nós não queremos que ele volte. O inferno disse: não. O mundo secular disse: não, coloque o seu Deus para fora. E o mundo religioso disse: não. Me escutou? Eu não tenho problema nenhum com os bêbados. Eu nem me lembro de ter recebido uma só carta de algum bêbado me criticando, nenhuma. Não me importa quão pesado possa ser minha pregação, eles dizem: continue pregando, continue pregando. Eu não me lembro de nenhum drogado que me escreveu e disse: eu não gosto de você. Eles escreveram para mim e falaram: continue pregando. São os religiosos que ficam bravos, nervosos e dizem: nós não gostamos daquilo que você prega. O inferno vai congelar antes de eu parar. Três mundos não queriam que ele viesse. E o enterraram. Colocaram ele em um túmulo. Colocaram uma pedra sobre aquilo. Colocaram soldados romanos ali, os mais poderosos do Império Romano. Ele está morto. 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 Mas Deus... Mas Deus, naquele domingo pela manhã, aleluia, naquele domingo quando o sol nasceu, a Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e ele saiu dali e o anjo disse: ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Meu Deus. E ele não fugiu não, ele ficou por ali. Hallelujah. My Lord, my Lord, my Lord. Praise God. 50 dias. 40 dias. Ele ficou por ali. Nós não servimos a um túmulo, ou um mausoléu, ou uma cripta, um caixão, ou um cadáver. Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Muito bem. Meu Deus, eu queria pregar disso mais uma hora. Efésios 2, 1 ao 7. Eu li há algum tempo atrás, mas vou ler mais uma vez. Versículo 3: entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. As Escrituras dizem que por natureza somos filhos da ira. Deixe-me te dizer algo a respeito de Deus e sobre você também. Você não pode entender Deus com a mente natural. Você não pode fazer isso. Eu fico impressionado com a mídia. Eu peguei o jornal de Charlotte ontem e tinha uma página inteira a respeito do grupo de cantores. Eu não estou falando mal deles, são bons cantores que estão aqui no auditório aqui do lado. Eles tinham uma página inteira falando deles, uma página inteira. E eles têm o quê? 2.000, 3.000 pessoas ali. Esse lugar está lotado e eles não falaram nada disso aqui.
Isso mostra que eles pensam que cristãos não entendem muita coisa. Eu tenho mais a respeito disso daqui a pouco. E eu estou meio feliz porque eles não falaram nada. Amanhã eles devem fazer, se algum deles está aqui nessa noite escondido, bem. Outro dia alguém me perguntou: por que você não faz as pazes com a imprensa? E eu disse: eu não faço as pazes com o inferno de jeito nenhum. A verdade é que eles... Bem, eu ia ter... Não, deixa eu colocar isso de outra maneira. O meu netinho aqui, que vai fazer 6 anos, ele quer que você entenda, ele não tem 5, ele vai fazer 6. É diferente. Ele pode escrever mais a respeito da lei da relatividade de Einstein e entender do que eles podem escrever a respeito do evangelho e entender. Eles não entendem o evangelho. Eles não sabem do que você está falando. Estão cegos, eles não sabem. Alguém me disse: você não deveria ser tão simples. Não, eu estou sendo muito diplomático nessa noite. Veja bem, o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Eles não entendem, eles não sabem do que você está falando. O segundo ponto para essa pequena mensagem é que todos nós, por natureza, somos filhos da ira, mas Deus, que é rico em misericórdia, porque nos amou, nos salvou, nos levantou, nos redimiu, nos mudou, nos deu vida. Veja bem, existem 3 maneiras que Deus usa para tocar o homem, para trazê-los a Ele mesmo. Uma é por natureza, a outra é por consciência. Mas o homem está tão mentalmente, espiritualmente aleijado, espiritualmente desviado, que mesmo quando Deus, estando na natureza em todo lugar, eles não conseguem vê-lo. Os que não são salvos não podem vê-lo. Está ali, é algo bonito, eu vejo, eu olho para as árvores e eu fico feliz. Eu olho para as flores e eu fico feliz. O mundo é tão bonito para mim porque eu vejo Deus em todas as coisas. Deus criou tudo isso. Veja bem. Mas eles não veem. É só grama para cortar para eles. E é algo para se ver. Eles não entendem, eles não podem ver Deus. A consciência deles já está tão cauterizada que já não é algo que guia as pessoas a Deus. Isso se torna algo enganoso. Então Deus deu a palavra dele. Essa é a razão pela qual esse livro é tão importante. Essa é a razão pela qual o diabo está morrendo de medo dele. Essa é a razão pela qual ele tirou da escola pública. Agora me escute só. Esse sistema educacional, eles estão com medo de 1 minuto de oração quando eles têm 5 horas e 59 minutos para o diabo. Mas 1 minuto de oração mata eles de medo. 1 minuto de oração. Com um garotinho assim como esse ali, se levantando e escutando algo a respeito de Deus e a respeito do nome de Jesus, mata eles de medo. Essa é a razão pela qual estão tentando tirar esse livro das nossas escolas. É porque esse livro é poderoso e é mais afiado que qualquer espada de 2 gumes para poder dividir. Pela natureza nós somos filhos da ira. Muitos de vocês aqui, milhares e milhares e milhares, centenas de milhares pela televisão, se você não estivesse salvo, você poderia ter matado alguém, você poderia ter assassinado alguém, mas Deus, que é rico em misericórdia, porque muito nos amou e nos vivificou, e nos ressuscitou juntos e nos fez assentar com Cristo em regiões celestiais. Meu Deus, que alegria, que maravilha estar sentado com Cristo. Veja bem, eles não dão muito valor para a gente nesse mundo agora.
Nós somos vistos meio que com desconfiança. Napoleão estava avaliando suas tropas uma vez. Eles estavam enfileirados, nível sobre nível, falange sobre falange, milhares, poderoso. O arcanjo da guerra, como Talleyrand o chamava, estava andando naquele cavalo branco, avaliando aqueles granadeiros, e de repente o cavalo perdeu o controle, empinou para trás, parecia que ele ia cair e jogar Napoleão para o alto, e ninguém fez nada a não ser um cabo que esticou sua mão e segurou a rédea do cavalo, e o cavalo voltou para o chão. E Napoleão, quando o cavalo finalmente se acalmou, disse: obrigado, capitão. Ele disse: mas senhor, eu sou apenas um cabo. Ele disse: você era, mas agora é o capitão. Aqueles outros generais não davam muito valor a ele. Napoleão escutou a respeito disso, e quando ele juntou as tropas, esse jovem capitão, que era um cabo, agora estava bem ao lado dele. E quando eles estavam avaliando aqueles granadeiros ali, os melhores do mundo, os oficiais viram que o capitão estava ao lado de Napoleão. E o mundo pode olhar para a gente com desconfiança, e eles podem não querer nos aceitar, mas um dia nós vamos estar andando ao lado do capitão, o general de todos os tempos. Glória. E último de tudo, por último, o diabo está feliz que eu estou terminando. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2 em suas Bíblias. 1 Coríntios 2, Paulo escreve, versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas Deus o ressuscitou, mas Deus que é rico em misericórdia, mas Deus que nos revelou por nós através do seu Espírito aquilo que Ele preparou para nós. Ele preparou vida em Cristo, vida eterna, cura divina, prosperidade, poder. Sabe, eu fico acordado à noite, eu oro tanto: Deus, essas pessoas que não têm a mente transformada, me unge para pregar esse evangelho para eles. Porque eu sei que milhões que assistem esse programa não sabem nada a respeito de Deus. E eu oro: Deus, me ajude a entregar a eles a sua palavra. E o que eu sei, o que esses aqui sabem, que a maioria de vocês sabem, como você já vive para Jesus, você sabe que essa é a maior vida e nada pode se comparar com isso. Você quer que todos tenham a mesma vida, você quer que todos saibam disso, que isso é vida com Deus. E ele disse o que Deus nos revelou para nós. Veja bem, não ao rico, ao poderoso, mas para nós. Eu já sentei na mesma mesa que o presidente dos Estados Unidos, não foi uma vez, mais que isso. Eu já sentei na mesma mesa que pessoas que são conselheiros do presidente, e já ouvi homens que foram escolhidos e apontados para resolver os problemas dessa nação e de todo o mundo. Outro dia eu tive uma escritora do jornal do Wall Street que me ligou e disse: será que podemos fazer uma entrevista? E uma senhora, escreveu a coluna de Israel e escrevia sobre a maioria da política externa para o prestigiado jornal do Wall Street. E eu disse sim, e eu conversei com ela bastante tempo. E ela disse: eu posso ir à sua próxima cruzada? Você me dá outra entrevista? Eu disse sim, você pode vir. E ela disse algo que eu nunca pensei nisso.
Nós estávamos sentados ali. E ela disse: você sabia que você, os pregadores, e deu o nome de 2 ou 3, que você expõe mais pessoas nos Estados Unidos à política externa do que o próprio secretário de Estado? E eu disse: nunca pensei nisso. O que é que você disse? Ela disse que é o trabalho do secretário do Estado projetar a política externa. Mas você fala muito mais disso com outras pessoas do que o secretário do Estado a respeito de Israel, comunismo, acontecimentos do mundo. Você sabia disso? E eu disse: nunca pensei nisso. Eu não disse para ela porque eu não queria ser rude. Mas quando eu saí eu pensei: é claro que a gente fala porque nós sabemos mais a respeito disso. Eu não estou sendo jocoso, tolo ou egomaníaco. Ele nos revelou. O que é que você está falando? Veja bem, eu já falei com esse mundo pobre lá fora, eu já conversei com os mais importantes de Washington. Alguns deles sabem, mas a maioria não sabe. Eles não têm as respostas. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles não sabem, eles não veem a esperança no amanhã, não há nada. Mas nós sabemos. Nós sabemos que esse mundo não vai explodir em vários pedacinhos por uma bomba atômica. Como é que você sabe disso, Jimmy Swaggart? Porque ele já revelou para a gente através da palavra dele. Eu sei disso. Em segundo lugar, eu sei que a qualquer momento a trombeta de Deus pode soar e Jesus Cristo pode voltar, e a sepultura deve entregar os santos que morreram e os mortos em Cristo ressuscitarão. Eu sei disso. Ele nos revelou. O mundo pode ser burro em conhecimento futurístico, mas aqueles que conhecem a Bíblia não são. Eu implorei com o presidente dos Estados Unidos outro dia: não faça nada contra Israel. Se você não concorda com eles, dê um passo para trás, mas não faça nada contra eles, porque Deus tem a sua mão sobre aquela pequena nação. Eu disse outro dia, um dos principais elos de ligação entre o povo judeu e o Congresso, lá em Washington. Eu falei com ele por mais ou menos 2 horas, e ele falou: venha no meu escritório. Eu fui. E eu disse: você conhece o futuro de Israel? E ele disse: eu não sei do que vai acontecer com Israel. Eu falei: eu sei. Eu sei. Ele e outros grandes e poderosos homens de negócios judeus chegaram para frente e disseram o quê? E eu disse: um dia vocês vão reinar sobre o mundo inteiro. E eles cresceram os olhos. Eu disse: um dia vocês vão adorar a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Ele disse: porque Ele já nos revelou. Mas Deus... E eu sei que Deus disse que aqueles que abençoarem Abraão eu vou abençoar, e aqueles que amaldiçoarem eu vou amaldiçoar. Um deputado outro dia me disse: você está errado. Eu disse: deixe os russos em paz. Você não pode negociar com as trevas. Deixe-os em paz. Não sente-se para comer com eles. Outro dia eles assassinaram um dos nossos investigadores lá, e o máximo que a gente fez foi parar de comprar a vodka deles. Outro dia assassinaram um dos nossos majores lá, e a única coisa que a gente fez foi proibir um general da União Soviética entrar na Disney. Nós deveríamos mandá-los de volta para a casa deles, mandá-los de volta para a terra deles. Nós não fazemos negócio com bárbaros, não fazemos negócio com bandidos, não fazemos negócio com mentirosos, nem com assassinos. E eles falam: isso não vai funcionar. Eu te falo que vai funcionar. Eu sei que eu estou certo.
Hallelujah. Ele nos revelou, eu tenho que acabar a mensagem. Ele nos revelou To us. através do seu Espírito. O Espírito Santo. Há 46 anos atrás, a minha família estava perdida. Minha mãe e meu pai estavam tentando ganhar dinheiro tocando em uma bandinha, tocando música. Eles me colocaram em uma palheta. Meu pai nunca tinha nem passado na porta de uma igreja. Ele nunca tinha visto nenhuma Bíblia quando eu nasci, nunca tinha olhado para uma, nem tinha visto uma em toda a sua vida. Mas Deus, duas mulheres sentaram em um pequeno quarto de hotel no Mobile, lá no Alabama. A mãe de Lester Cederal e a sua irmã mais jovem que estava ali, ela tinha 15, 17 anos de idade. Chorando muito, eles perguntaram a Deus: onde é que o Senhor quer que nós plantemos uma igreja? E eles estavam determinados a ir para outro lugar, mas ele disse: não, vai a Fairview, Louisiana, uma cidade muito pequena. Mas Deus, aquelas duas mulheres estavam capinando o lote com as mãos para limpar aquele lote, para colocar uma tenda, quando o meu tio, um milionário, fez a curva, parou a caminhonete, perguntou quem elas eram. Mas Deus, aquela pequena igreja foi construída e um tocador de rabeca, de cabelos brancos, perguntou ao meu pai: você pode vir tocar o seu violino? Meu pai tocava muito bem. E ele disse: aonde? Na igreja. Mas Deus, o irmão do Jack Holcombs, um que cantava tenor como ninguém, acabou de ir para o céu para estar com Jesus há muito pouco tempo. Ele cantava muito como seu irmão Jack. Veio à nossa pequena igreja. A mãe e o pai deles não eram salvos ainda. Mostraram amor aos meus pais. Mas Deus, esse evangelista estaria a caminho do inferno nessa noite. Mas Deus, que é rico em misericórdia, através do seu grande amor, abaixe sua cabeça, por favor. Pai, eu te amo nessa noite. E eu te agradeço tanto. Eu sou tão agradecido. Senhor, eu acredito que nessa noite existem pessoas aqui, milhares e milhares através da televisão, que estão perdidas e sem direção, sem Deus ou Filho dele. Mas Deus enviou essa mensagem, enviou o seu Espírito, enviou a sua palavra. Mas Deus, eu estou te pedindo para se mover aqui nessa noite. Estou te pedindo para falar com todo o coração. Estou te pedindo para convencê-los, todo homem, todo menino e menina aqui nesse auditório. Deus, o Espírito Santo, pode trazê-los para casa. Traga-os para casa. Suas cabeças estão baixas, seus olhos estão fechados. O Eric está tocando aquela velha canção: não me passe despercebido, não me deixe para trás, ó Salvador. Em alguns momentos o time vai cantar de novo. E nesse momento o Espírito Santo, Deus, quer tocar a sua alma. Ele está te dizendo que já é hora, as portas estão abertas. Quantos nesse prédio lá em cima podem levantar as mãos e dizer: Jimmy Swaggart, eu preciso de Deus, não estou vivendo corretamente. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero estar perdido. Eu preciso de Deus. Você pode orar por mim, eu não vou te envergonhar, eu prometo isso. Levante sua mão. Eu vejo uma mão ali, ali está a mão. Continue levantando as mãos. Lá em cima, por favor, obrigado. Deus ama o seu coração, ore por mim.
Lá em cima, aqui no lado direito, por favor, ore por mim, levante as mãos. Lá em cima, eu não vou te envergonhar, ore por mim. Lá em cima, eu estou vendo a sua mão. Continue levantando a mão, continue levantando as mãos, continue levantando. Lá atrás, quantas mãos posso ver lá atrás? Mas Deus, continue levantando as mãos. Obrigado, Deus ama o seu coração. Aqui na esquerda, quantas pessoas, muito obrigado. Continue levantando as mãos, eu estou vendo. Ore por mim, obrigado. Aqui atrás, quantos aqui atrás? Deus ama o seu coração, obrigado. Eu quero que todos vocês se coloquem de pé, por favor, todos juntos, por favor. Thomas, Wes, Janet, Mary vão cantar. E me escute, na medida que eles cantam, esse Jesus, Deus o levantou dentre os mortos, que está sentado à direita do Pai nessa noite. Ele vai enviar o Espírito Santo a você e te convidar para vir para casa. Deus, que é rico em misericórdia, vai te perdoar e vai te encher se você permitir que Ele faça isso. E então Ele vai revelar o amor dele para você. E à medida que eles cantam aqui em todo esse prédio, eu quero que você venha. Todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que as mães tragam os filhos, os pais que tragam as filhas, os esposos tragam as esposas tragam os maridos, amigos tragam os amigos, todos juntos, enquanto eles cantam, venha. That's it. Come on, come on. While on others thou art called, do not pass me by. We're waiting for you in the bleachers. Come on, God is waiting for you. Hurry on right now, come on. Savior, Savior, Savior. Hear my humble cry. Hear my humble cry. Pass me by. Just one more time, Thomas. One more time. The Spirit of God's moving all over this building. One more time. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, vocês através da televisão, onde quer que você esteja, seja qual for o país que você está, eu quero que você escute comigo com bastante atenção por um momento. Você acabou de fazer a maior decisão que você pode fazer em toda a sua vida. Você diz, Jimmy Swagger, você não sabe o quão atrapalhado eu sou. Eu sei sim. Você está tão atrapalhado que Deus nem vai tentar remodelar você, Ele vai refazer você. Ele te chama de nova criatura. Ele não vai tentar te consertar. Ele vai fazer você nascer de novo. Ah, se eu tivesse vocabulário, se eu tivesse conhecimento, se eu pudesse dizer o que está em meu coração,
mas eu acredito que o Espírito Santo já revelou isso, pelo menos um pouco, a você nessa noite. Primeiramente, Ele te ama. Não permita que o inimigo te diga, ou outras pessoas te digam, que Ele não te ama. Ele te ama sim. Não importa o que você fez, Ele te ama. Não importa onde você esteve, Ele te ama. Não importa o que você tenha feito, Ele te ama. Ele te ama tanto que não consegue nem te amar mais depois que você é salvo. Você diz, eu não entendo isso, eu sei, eu também não. Mas Ele não mede o amor dEle por quem você é, o que você é. Ele mede o amor dEle por Ele mesmo. E é muito mais profundo que os oceanos. Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Davi diz que a sua misericórdia dura para sempre. Em alguns momentos, se você acreditar nele, Ele vai transformar você em uma nova criatura. Há um potencial muito grande em todos vocês. Há um grande potencial. Você tem o potencial dentro de você para transformar nações, transformar este mundo. Você, Satanás, quer desperdiçá-lo, quer abusá-lo, usar de uma maneira errada, e quando não sobrar mais nada, quer jogar você na lata do lixo. Mas Deus, que é rico em misericórdia e te amou grandemente, te vivificou nessa noite. Como é que eu recebo tudo isso, Jimmy Swaggart? Você recebe sem ter que pagar nada, nem um tostão. Não há como você merecer isso. É um presente de Deus. E eu vou fazer a oração do arrependimento. Isso não está na Bíblia, para falar a verdade. O Espírito disso está, palavra por palavra não está. E eu quero que você ore comigo. Você orando não vai te salvar. Você pode orar isso quantas vezes você quiser e não vai te salvar. Mas se você acreditar, veja bem, Deus quer palavras, mas Ele quer mais que palavras, Ele quer o seu coração. Ele vai dizer a mesma coisa para você. Eu estava orando essa manhã e eu disse, Deus, como deve ter sido em Cafarnaum, na Galileia, quando Pedro, Tiago e João escutaram aquele chamado, siga-me. Você sabia que Ele está dizendo o mesmo para você nessa noite? Siga-me. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Eu vou orar. E eu quero que você repita depois de mim. Eu quero que você diga em voz alta, com todo o seu coração, acredite. Vamos orar. Pai celestial nos céus, eu sou um pecador perdido. Eu preciso de ajuda. Eu estou machucado por dentro. Eu te peço para que me lave. Me lave com teu sangue precioso. Me limpe de toda iniquidade. De acordo com a tua santa palavra. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração eu acredito agora que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e Ele vive. E eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor. E de agora em diante eu vou segui-lo. E de acordo com a palavra dele, nesse momento eu sou lavado, eu sou limpo, eu sou transformado, e todo cativeiro é quebrado. Eu estou salvo. Aleluia. It was amazing